Olá pessoal, paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos meditar mais esse dia o Evangelho. Então estamos aqui para meditar mais profundamente, aqui dar umas dicas, trazer algumas reflexões para você aprofundar a sua meditação, tá? Não fique somente comigo aqui, né? Faça a sua meditação pessoal. Tudo bem? Nós estamos nessa 17ª semana do tempo comum, hoje quinta-feira. Vamos assim meditar o Evangelho, Mateus 13, 47 e 53. Lembrando que hoje, né, nós temos uma memória, então é Santo Inácio. Então ele que trouxe tantos ensinamentos e também temos aí as meditações inacianas, tão rica para a igreja, né? Se quiser saber mais, depois procure na internet a história aí de Santo Inácio. Muito bem, vamos meditar. Então, naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como a rede lançada ao mar, e que apanha peixe de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos, e joga fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendes tudo isto? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como o pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Aí você deve estar do outro lado e Frei, estou assustado com esse evangelho de hoje, né? Meu Deus, que é isto, né? Então, o reino dos céus comparado como uma rede que é lançada e pega todo o tamanho de peixes, e uns vão ser utilizados, outros não, e assim é comparado quando chegar ao final dos tempos. Meu Deus, condenação, o Senhor vai rejeitar alguns, o Senhor vai acolher outros, né? A primeira coisa que nós devemos refletir é o seguinte: nós temos em Cristo Jesus, na sua vida, paixão e ressurreição, nós temos um caminho de plenitude, ou seja, o Verbo se encarnou, viveu entre nós, sofreu a paixão por nós. Aqui sofreu a paixão, gente, entenda bem, eu vou repetir várias vezes isso, não quer dizer simplesmente que ele foi pregado na cruz, né? Claro que aí está a centralidade, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a paixão é por nós, é a paixão pela humanidade, pelos seus filhos. Por isso que é paixão, não simplesmente porque ele recebeu os flagelos, as torturas, foi assassinado, não é só isto, né? Porque às vezes as pessoas parece que resumem nisso, mas por que aconteceu isso? Porque ele pregou o amor, né? A fraternidade, e ele é amor e é fraternidade, com tudo com um F maiúsculo, né? É A maiúsculo de amor, de F de fraternidade. E os homens e as mulheres não o aceitou, não compreendeu, o rejeitou, né? Então, porque ele mexia nas estruturas, não que ele quisesse ser um revolucionário social, né? Não é simplesmente isso, né? Entender isso dessa forma, mas é porque a sua vida era profética, a sua fala era profética, porque denunciava justamente a violência que se fazia em nome de Deus, olha só, em grande parte, com a imagem de Deus, que é todo ser humano. E as pessoas não percebiam e também não compreendiam, né, a manifestação de Deus. Então este é o plano salvífico de Deus para nós, né? A plenitude, levar todos nós e a sua criação à plenitude. A ressurreição, a encarnação e a ressurreição é o toque amoroso de Deus, né, por nós e por toda a sua criação. Encarnando, ele eleva tudo para si, e nós como destino final, que é a ressurreição nossa, né? Nós somos igreja peregrina que caminha em direção à
igreja celeste, a Jerusalém celeste, né? Toda vez que você escutar aí a palavra Jerusalém celeste na Sagrada Escritura, você vai lembrar disso, tá bom? Vai lembrar que é o nosso destino, a nossa ressurreição. Então não é uma igreja de museu, é uma igreja, não é uma igreja simplesmente que olha para o passado. Sim, ela olha para o passado como aprendizado, mas ela caminha para o futuro, em direção à ressurreição, em direção àquilo que nós fomos predestinados. O que acontece? Quando o homem e a mulher não caminham dentro do próprio desenvolvimento saudável de salvação, porque salvação é a ação de tornar saudável, né? A ação de Deus em nós torna saudável, ele adoece. E quanto mais ele caminha por si próprio, querendo ser Deus, né? Achando que pode viver de forma plena sem Deus, mais ele adoece, mais ele se condena a si mesmo. Mas condenação aqui não simplesmente como depois da morte, também, né? Quando chegar lá, mas já é agora, né? Já é agora um processo de adoecimento, que tem peixes bons e tem peixes ruins, né? Então já é agora, já começou o processo, né? Nós estamos peregrinando, então aqueles que não aderem a Cristo caminham para a sua própria condenação. E eu vou dizer novamente, não é simplesmente porque depois de morto será condenado, mas já se condena em própria vida agora, porque buscam explorar os outros, a si mesmo, a ser gananciosos. Aí vem todas as doenças espirituais por consequências, e aí vem as doenças individuais, as doenças coletivas, né, as loucuras que nós estamos vivendo, tudo é fruto disso. Porque o homem e a mulher na nossa sociedade escolhe não o amor de Deus, mas o próprio egoísmo, né, o próprio egocentrismo. Então não gira mais em torno de Deus, não é girando em torno do reino, mas é girando em torno de si próprio. E aí o que se tem? Nada, ilusão, vazio, não a evolução ao modo desejado por Cristo, mas uma involução, né? Uma danação, né? Já começou o processo de danação. Por isso nós vemos tantas guerras, tantas destruições, morte de crianças, mulheres em guerras, né? Homens, jovens, pessoas morrendo de fome, essas coisas todas que nós vemos no mundo, né? Mas também tem muitas luzes daqueles que encarnam o Evangelho, que lutam, que vivem na sua própria vida e também trazem cuidado ao próximo, né? E também cuidado a si mesmo, numa caminhada mais evangélica, de encarnação do reino de Deus. Então, os maus, nesse sentido, são essa dimensão de caminhar fora, né? Não está dentro desse projeto de ressurreição, desse projeto. Então, por isso que nós somos igreja que caminha para o futuro, para a ressurreição. Não simplesmente que nós vamos caminhar para a ressurreição, então nós vamos desprezar essa vida. Não, aí é uma concepção errada de fé, né? Vamos viver bem a família, viver bem a fraternidade, a comunidade, o cuidado de si próprio, o cuidado do outro, e isso vai transbordando para aquilo que será, né, a vida definitiva com Deus, a ressurreição definitiva em Deus. Passaremos pelo sono da morte e depois a ressurreição, sermos elevados a Deus. Muito bem, que você possa aí meditar a palavra, tá bom? Convido você a participar do nosso clube de leitura e também de apoiar esse canal, divulgando o vídeo e também participando conosco dos estudos e das leituras, para a gente aprofundar a nossa fé, né? Não ficar tão raso, tá bom? Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.